Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando a educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá! Olá! Boa noite! Boa noite, alunos! Como vocês estão? Eu sou o tutor Lucas e hoje vou estar aqui acompanhando a aula com vocês. Eu vou estar aqui mediando, de forma que eu estarei tirando as dúvidas de vocês no chat, né? Enviando a lista de presença, voltando ao final da aula para fazer algum comentário aí, né? As coisas que forem mais perguntadas por vocês. Bom, enquanto o pessoal não está chegando aí, eu vou me apresentar. Sou o tutor Lucas, sou formado em Engenharia Elétrica e atuo, né, respondendo vocês, né, na TS, tirando dúvidas, né, na parte também pedagógica, arrumando questões, corrigindo textos, etc. Bom, vocês podem mandar as dúvidas no chat durante a aula, que eu vou estar respondendo vocês, ou voltando aí no final para comentar, beleza? Então, em breve eu vou passar a palavra ao professor. E lembrando, é importante que vocês assinem a lista de presença, ok? Então, ela vai aparecer mais ou menos no meio da aula, uns 15, 20 minutinhos aí. Tá enviando ela no chat. Vocês preenchem ela com seu nome, RA e o curso de vocês. Uma dúvida frequente seria o RA, né? É o número da sua matrícula, né? O número que você usa para acessar o seu Moodle, beleza? Mas caso porventura você esteja lembrando, não entre em desespero, tá? O nome completo aí já vai solucionar tudo isso da lista de presença, beleza? Então, agora eu vou passar a palavra ao professor e volto ao final da aula para conversar com vocês, beleza? Até! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa disciplina de tratamento de efluentes, nós vimos alguns passos muito importantes para que a gente entendesse o que é o efluente e também fizéssemos, né, uma proposta de tratamento desses efluentes. No nosso estudo de caso aqui, eu vou pegar, né, a nossa indústria base, que é a indústria de produção de açúcar e etanol, e vou fazer uma variação nela para convidar você, aluno, a entender quais são as principais diferenças quando a gente está envolvido em um tipo de processo industrial que gere um efluente diferente, certo? Então, nas indústrias sucroalcooleiras, né, do Brasil como um todo, nós já começamos a observar esse fenômeno aqui, ó. Então, o preço do milho começou a cair em determinados locais do Brasil e as pessoas já começaram, né, a pensar, opa, será que vale a pena eu fazer um etanol a partir do milho? Será que vale a pena eu comprar o milho para poder produzir etanol? E com esse tipo de situação que eu convidei vocês a observar,
nós já vimos que sim, que muitas indústrias sucroalcooleiras do Brasil já estão incorporando plantas de produção de etanol de milho. E isso nos faz pensar o seguinte: imagina você, aluno, né, já profissional, formado dentro da indústria, e o seu chefe chega em você e fala assim: fulano, nós vamos incorporar um processo diferente. Uma das coisas que você deve pensar é o seguinte: será que os efluentes gerados por esse novo processo, eles vão poder ser tratados pelos métodos antigos que vocês têm? Será que os novos volumes de produção de efluentes, eles serão suficientes para os sistemas que você possui? Então isso tudo é muito importante que você tenha essa visão. E isso aqui que eu estou falando para vocês vale para qualquer tipo de indústria. Qualquer tipo de novo processo, qualquer tipo de projeto de uma indústria nova que vai surgir, deve sim levar em conta os processos de tratamento. Tá bom? Então, iniciando aqui, eu gosto de começar o estudo de caso com uma frase, né? E eu falo exatamente o seguinte: independente do tipo de indústria, as diretrizes para o projeto do tratamento dos efluentes segue o mesmo roteiro. E qual é o nosso roteiro, pessoal? Nosso roteiro é, primeiro ponto, conhecer o processo produtivo. Segundo ponto, conhecer, né, a partir do processo produtivo, como é a geração do efluente e principalmente os seus volumes. E terceiro, fazer a caracterização do efluente. Com esses três passos, você tem volumes e caracterização e consegue compreender se a partir disso você vai precisar projetar um novo sistema ou se o teu sistema habitual ele pode ser reformado, ele pode ser ampliado e que ele vai atender de fato o teu efluente novo gerado, ou no pior dos casos, né, gerar um efluente totalmente diferente, talvez você ter que construir um sistema diferente de tratamento de efluentes, certo? Então, como eu já comentei com vocês brevemente, as indústrias já começaram a se movimentar no sentido de começar a produzir o etanol a partir do milho. Isso aconteceu principalmente, né, alguns anos atrás, quando o preço da saca do milho ficou muito baixo, e por esse valor estar baixo, muitas indústrias sucroalcooleiras começaram a comprar milho em grande quantidade, porque o milho acabou ficando excedente no mercado. E essa compra, né, o mercado ele funciona muito dessa maneira, porque eu me recordo que uma indústria que eu conheci e era sucroalcooleira, começou a construir um projeto de etanol de milho e logo após inaugurar a indústria, o valor do milho subiu de novo lá nas alturas e eles tiveram que parar o projeto nesse momento, esperar a próxima safra e depois dar sequência nesse processo, né? Então o mercado ele tem muito dessas coisas e você aí, protagonista, né, profissional do mercado, inclusive, deve estar aí sempre ligado nessas situações. Na hora que os climas ficarem bons, você saber atuar de uma maneira muito importante, né? Então, a competitividade do etanol de milho aumentou bastante, então o pessoal começou a utilizar o etanol de milho, né, como um aumento aí na sua própria produção de etanol, e dessa forma aí o setor de produção do etanol de milho começou a ser mais incentivado, né? Começou a produzir muito mais milho aí dessa forma. Só para vocês entenderem, né, contextualizar a nível global, né? O Brasil é um país que produz o etanol principalmente a partir da cana-de-açúcar, né? Quase que na sua totalidade. Nós temos aí álcools de cereais produzidos principalmente pela fermentação do melaço da soja, e aí temos também a produção do milho, mas basicamente é cana-de-açúcar, né? A grande maioria é cana-de-açúcar. Porém, em países como os Estados Unidos, por exemplo, a produção de milho é muito grande e lá o pessoal principalmente produz o etanol a partir do milho e a partir da beterraba, que também é uma leguminosa aí que possui uma grande quantidade de carboidratos dentro dela. Então a tecnologia da produção de milho, do etanol de milho, ela já é muito bem conhecida globalmente, porque os Estados Unidos, principalmente aí, os Estados Unidos têm uma cultura, né, e um mercado muito forte da produção de milho, então eles consomem muito o óleo de milho, o etanol, os carboidratos derivados do milho e assim por diante, certo? E esse novo processo, né, principalmente pensando aí na indústria brasileira que está incorporando um novo processo,
você tem uma geração de efluentes adicional, ou muitas das vezes muito diferente. E isso faz com que você tenha que compreender isso mais a fundo para saber se você vai continuar, né, despejando o efluente tratado nas mesmas condições no corpo hídrico. E também pensando em volumes, né, se os volumes vão ser suficientes nesse sentido, tá? E vou explicar para vocês assim de forma básica, né, seguindo as nossas etapas, né, nossas 3 etapas, como que é o processo produtivo do milho, né? E aqui vocês já vão começar a ter os insights de quais são os efluentes gerados, como que eles podem ser tratados. Eu tenho certeza que na hora que a gente chegar na reta final do nosso estudo de caso, vocês já vão estar aí pensando como que esses efluentes podem ser tratados, tá bom? Então qual que é o primeiro momento, né? O primeiro momento é a chegada do milho na indústria, né? O milho ele chega na indústria e aqui a gente tem que entender uma coisa muito importante, tá? O milho que chega na indústria da produção do etanol, ele não é o mesmo milho que sai da lavoura, né? O primeiro processo que esse milho precisa passar, pessoal, é o que a gente chama de degomagem ou retirada do óleo, né? Porque esse óleo de milho ele não pode entrar nesse processo porque ele vai prejudicar aí todos os sistemas. Então o que chega na indústria é como se fosse um grits, né? Como se fosse o que a gente chama de grits de milho. O grits de milho ele é o milho sem os óleos e as gomas que estão presentes na semente. De forma que basicamente o que chega na indústria é praticamente carboidrato, né? Na sua grande maioria. Mas esse carboidrato ele está na forma de amido, né? Imagina aí a maisena, né? A maisena ela é muito diferente do açúcar de cozinha, tá? Então o que acontece? A cana-de-açúcar ela já tem o açúcar de cozinha pronto. O que a gente precisa fazer aqui? O açúcar do milho é muito diferente do açúcar da cana, porque o açúcar do milho está na forma de amido. E o amido não é fermentável. Então como que você vai fermentar amido? Então você precisa transformar esse amido em açúcares muito similares ao açúcar da cana-de-açúcar. Aqui é um processo, né, que eu até brinco, é muito parecido com a produção da cerveja, porque os carboidratos do milho, eles precisam ser cozidos em temperaturas controladas com a adição de uma enzima chamada alfa-amilase. A alfa-amilase é um subproduto, né, um coadjuvante aí de tecnologia que vai entrar na jogada para quebrar as moléculas de amido e produzirem aí os nossos açúcares mais simples, né? Que daí sim o fermento consegue metabolizar. Feito isso, ocorre uma esterilização também muito parecida com o processo de cerveja, né? Uma fervura. E depois esse que a gente chama de mosto resfriado, ele entra aí no processo de fermentação. Nesse processo, as coisas que vocês já podem observar aqui você tem o grits sendo dissolvido em água e sendo cozido. Então aqui você já gerou um líquido, né? Você já criou um líquido que está sendo incorporado nesse processo. E aí nem todo o milho, né? Nem todo o milho vai se transformar em açúcar. Então você vai ter uma parte aí que é como se fosse o embrião do grão, né? Que é um sólido que não vai se transformar em carboidrato e aí surge o teu primeiro resíduo, que é essa quantidade aí como se fosse um farelo, né? Do milho. Depois você tem o processo de fermentação. Daqui, pessoal, da fermentação para frente é a mesma coisa, né? Você vai fazer o processo de fermentação muito similar ao da cana-de-açúcar e depois você vai fazer o processo de destilação. Até aqui sem muitos problemas. Aqui também é gerado vinhaça da mesma maneira. E aí eu já vou soltar uma pulguinha atrás da orelha de vocês. A vinhaça do milho é igual à vinhaça da cana? Né? Fica aí o questionamento, né? Será que é igual? Será que os constituintes são parecidos? Os nutrientes são os mesmos? Será que a gente também consegue utilizar essa vinhaça do milho na fertirrigação? Então isso aí fica aí as nossas primeiras perguntas para a gente entender o processo, tá bom? Então como eu conversei com vocês nesse processo, né? O milho ele é rico em carboidratos, mas ele está na forma de amido. E como ele está na forma de amido, a gente precisa aí converter ele em açúcares mais simples, para que os fermentos, né, a levedura, ela consiga assimilar. E esse processo, né, de quebra do amido, ele não é tão simples quanto parece. A gente precisa cozinhar essa água para que ele gelatinize, né, e depois sacarifique. O que é isso, né, gelatinizar e sacarificar? Gelatinizar é ganhar água e sacarificar é quebrar
esse amido mesmo se tornar açúcares mais simples, tá bom? Então a mosturação, que é a formação desse mosto, ela é dividida nessas etapas principalmente, tá? Mas antes disso, né, a gente tritura o milho, porque ele tem que ficar numa forma mais quebradinha possível, né, para a gente extrair a maior quantidade de amido possível. E aí a gente tem um cozimento e um ajuste de pH aí entre 4,5 e 5, que é o pH bacana aí que a alfa-amilase, né, a enzima vai atuar. E aí essa enzima vai aí quebrando as cadeias de amido para produzir um açúcar mais simples, tá bom? E aí ocorre esse cozimento, uma hidratação, os açúcares mais simples eles são produzidos e aí existem algumas particularidades aí, né? Tem processos que levam até um pouquinho de malte para que a enzima, para que o pessoal não precise comprar a enzima pura devido ao seu custo. Mas outros processos já acreditam, né, que é muito mais fácil aí conseguir a enzima purificada, talvez ela seja até melhor, né, em termos de custo e quantidade utilizada, e fazem essa utilização aí, tá? Então, igual eu brinquei com vocês aqui, é muito parecido com o processo de produção de cerveja até aqui, tá? Então, basicamente, a diferença principal entre a cana-de-açúcar e o milho é essa. O açúcar da cana está prontinho para fermentar e o açúcar do milho não está pronto. Você precisa cozinhar ele, colocar enzimas ou malte numa temperatura controlada, num pH controlado, e aí você vai ter aí a produção total, né? A conversão máxima do amido em açúcares mais simples, tá bom? E aqui só uma curiosidade para vocês, né? Uma das maneiras de saber se realmente todo o amido foi convertido, o pessoal faz um teste de iodo, né? O iodo, ele é uma substância aí que vocês veem aí, o iodofor nas farmácias, né? Usado muito antigamente como um sanitizante. O iodo, ele muda de cor na presença do amido. Então, quando tem amido, ele fica violeta, e quando não tem amido, ele fica alaranjado, né, a cor normal dele. Então esse é como se fosse um regulador aí pro cara, né, pro profissional que está envolvido no processo, ele saber qual que é o momento que ele deve parar a mosturação, tá? E na fermentação, então, ocorre aí alguma correção de Brix, tá? Então o Brix é como se fosse a correção dos açúcares, né, diluir ou alguma coisa do tipo, e depois ocorre a fermentação com as leveduras aí muito parecidas com as leveduras da produção de cana, tá? Outro ponto importante na diferenciação é que o caldo de cana ele já tem todos os nutrientes necessários para o crescimento do fermento, enquanto o mosto do milho não. Então muitas das vezes se faz necessário colocar um pouquinho de nutrientes, né, nitrogênio nesse processo. Então aí vocês já vão vendo aí as principais diferenças entre os processos, tá bom? Isso que a gente chama de vinho, né, é o fermentado, é aquele líquido já fermentado e produzido álcool, e ele vai, né, normalmente aí para a torre de destilação para ele ser separado do etanol, né, e vendido aí na sua forma hidratada ou destinado para se tornar um álcool anidro ou algo do tipo. O álcool de milho, ele também tem outra característica interessante porque ele também é chamado de álcool de cereal. Ele não deixa de ser um álcool de cereal e os álcoois de cereais eles são inclusive ditos como alimentícios. Tá bom? Então ele pode ser utilizado aí na diluição e alguma outra coisa do tipo. Aqui uma tabela interessante para a gente fazer a comparação, né? Igual eu brinquei com vocês, custo é algo muito firme dentro da indústria. O que eu quero dizer com isso, né? Que se vocês fizerem a comparação, né, entre o etanol produzido pela cana-de-açúcar e pelo milho, não há dúvidas de que o etanol produzido pela cana-de-açúcar é muito mais eficiente. Por quê? A produção de etanol é muito maior, o balanço energético é muito melhor, né? O da cana-de-açúcar, o balanço ele fecha, né? Então o próprio bagaço queimado na caldeira gera energia para o processo, enquanto o milho você fica só colocando energia, né? Então você coloca energia externa. E, por sua vez, né? Por causa disso, inclusive, o preço da venda do litro de etanol, do etanol de milho, ele é maior, justamente por toda essa questão de gasto energético, de custo energético e tudo mais. Então o gasto de energia fóssil, ali, a quantidade de energia gerada no processo, ela é muito maior para o milho. Então a indústria, o mercado como um todo, ele tem que fazer um balanço muito criterioso para ele falar, ó, realmente agora compensa processar o etanol de milho ou não, agora não compensa, porque quem vai ser o mandatório aqui na história vai ser o preço da saca do milho, tá? Então,
Quanto mais milho tiver disposto no mercado, mais fácil fica esse processo, tá? E agora nós entramos de fato na nossa atividade de estudo de caso. Então vou convidar vocês aqui, vou ler junto com vocês o processo, né, a situação, e aí eu convido a vocês a acessarem o link depois para que vocês tenham um pouquinho mais de conhecimento e, claro, né, pesquisar em outros locais também é muito importante, tá bom? Então vamos lá. Muitas indústrias sucroalcooleiras vêm desenvolvendo tecnologias para a produção de etanol a partir do milho. Esse processo difere e muito do processo convencional com a cana-de-açúcar, de modo que, da mesma maneira, os efluentes gerados são igualmente diferentes. Então, leia abaixo um descritivo a respeito do processo produtivo a partir do milho. Então, acessem esse link, tá? Não apenas ele, vocês podem digitar lá também na internet outros e pesquisem, né, em artigos, revistas, jornais, quais são os principais resíduos e efluentes gerados pela produção do etanol de milho e como esses resíduos são tratados. Tá, pessoal? Então, acessem, pesquisem, saiam fora da caixinha, né? Vai lá no Google Scholar, vai lá nas revistas científicas, digita lá efluentes, indústria do milho, efluentes, né? É interessante também se vocês conseguirem, né, pode usar o Google Tradutor mesmo, pega a palavra em inglês e coloca na pesquisa, que daí vocês acham mais estudos a respeito, igual eu brinquei com vocês, né? Os Estados Unidos é muito mais forte, né, no etanol de milho, então eles têm muito mais tecnologia e conhecimento e com certeza eles vão ter soluções muito importantes, tá? Então pesquisem, primeira coisa, coloquem lá quais são os resíduos efluentes e coloquem lá quais são os tratamentos que são adequados para eles, tá? E aí fica essa pergunta que eu fiz para vocês durante o estudo de caso, vocês não precisam necessariamente responder na atividade, mas procurem, né? Fica aí uma curiosidade muito bacana para vocês. A vinhaça, né? A vinhaça da produção do etanol de milho é a mesma vinhaça de cana-de-açúcar? Isso a gente já sabe que não. Mas os constituintes, né? DBO, potássio, nitrogênio, tudo aquilo que a gente viu nas nossas aulas, eles são os mesmos? São ou não são? Podemos continuar usando esse efluente como fertirrigação ou não? Tá? Isso é importante porque eu também tenho uma situação real para contar para vocês, né? Eu conheço uma indústria sucroalcooleira, uma das maiores do Brasil, inclusive, que recebe também vinhaça de outras empresas. Então, uma outra empresa também faz um processo de fermentação lá, produz um outro produto, e aí ela recebe essa vinhaça também, né? Recebe essa vinhaça através desse processo. Então, qual o impacto disso, né? Estou recebendo um outro efluente e estou destinando ele para a mesma fertirrigação que eu utilizo. Qual que é o impacto que isso pode trazer, né? Isso necessita de um estudo mais aprofundado a respeito? Sim? Não? Não sei. A gente precisa pesquisar, entender tudo isso muito mais a fundo, saber como que esses processos se comportam e como eu reforço com vocês mais uma vez, né? Para tratar o efluente você precisa conhecer o processo produtivo, mesmo que de forma genérica, e seguir os passos para que vocês consigam aí de fato, né, chegar à conclusão de um projeto adequado, que atenda a legislação e que tudo está ok, está tudo certinho com o processo de vocês. Perfeito? Pessoal, então, muito obrigado. Esse é o nosso estudo de caso. Convido você aí também a pesquisar outros estudos de caso, outros tipos de processo, outros tipos de ampliação, né, em processos produtivos que tenham impacto na geração de efluentes e como, né, nós nos devemos, né, como profissionais do ramo, nos portar em relação a isso. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a próxima. Bom, gente, voltando aqui, essa aula é incrível, aprendi muito tanto quanto vocês, né? A gente acompanhar a aula e revisar o conhecimento. Bom, eu estive aí no chat, né? Falei umas coisinhas aí para vocês e dei aquela interagida. Bom, agora não teve uma dúvida muito frequente para abordar no final da aula, né? Acredito que é uma aula tranquila, muitos vão assistir ela de forma assíncrona, né? Vão ver ela depois de ser lançada e outros estão acompanhando aqui, inclusive parabéns a todos que estão acompanhando essa aula ao vivo, né? Assim,
de extrema importância, né? Você tá aqui ao vivo para poder se comunicar, trocar, né, uma ideia com o professor, ter aquele contato, mas para quem está acompanhando, né, posterior à gravação da aula, não se preocupem, a gente está aqui nos canais da TES para tirar as dúvidas de vocês, e o professor muitas das vezes ele deixa o e-mail dele durante a aula para responder, né? Bom, então é isso, gente. Desejo a todos uma boa noite. Qualquer dúvida, entre nesses canais aí que a gente vai estar respondendo vocês. Não esqueça de assinar a lista de presença, lembrando que nela você avalia a aula e escolhe o tema da próxima aula. Beleza? Então, vamos nos ver aí mais vezes. Pode apostar que sim. Então, uma boa noite e tchau, tchau.